Entrevista. Este assunto realmente mexeu com o futebol, mexeu com a justiça. Lá em Brasília também é comentado no mundo todo. A Justiça do Rio afastou Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF, não é? E imediatamente o magistrado nomeou como interventor um dos vice-presidentes da entidade, Fernando Sarney. E como disse agora há pouco Maurício Bastos, o advogado Carlos Eduardo Guerra de Moraes, advogado, especialista em direito esportivo, um profissional qualificado, vai nos dar uma luz aí para entendermos um pouquinho mais sobre isso. O Maurício fará a primeira pergunta, em seguida eu passo para o Sérgio Guimarães, que eu pedi que viesse também, que está acompanhando esse caso aqui, ligadíssimo, né, no esporte da Tupi. Diga, Maurício. Professor, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Tupi, como vai? Boa noite, muito obrigado pelo convite, boa noite Sidney, boa noite amigos da Super Rádio Tupi, estou à inteira disposição de vocês, um caso lamentável, né, triste do futebol brasileiro. Agora, quais são os próximos passos? Ele pode recorrer dessa decisão nos tribunais superiores, no Supremo Tribunal Federal ou no STJ? Não é a primeira vez que ele foi afastado. A gente lembra que em dezembro de 2023 ele recorreu ao STF e voltou ao cargo um mês depois. É possível que ele retorne? E de que forma fica a CBF com essa decisão tomada pela Justiça do Rio de Janeiro pelo desembargador Gabriel Zéfiro, doutor Carlos? Vamos primeiro acertar o seguinte, é uma decisão que a gente chama de monocrática, uma decisão determinada por um apenas desembargador. Então cabe um recurso no próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, um recurso que vai para o órgão colegiado, já que o tribunal é formado por vários desembargadores. Dessa decisão do Tribunal de Justiça caberá recurso para as Cortes Superiores, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, essa decisão ela é provisória. Por isso, quando eu falei que é um triste momento do futebol brasileiro, porque você está há praticamente um ano da Copa do Mundo, que é o principal evento da seleção brasileira, e nós vamos viver uma grande incerteza, pois não é uma decisão definitiva, é uma decisão muito bem fundamentada, é muito importante chamarmos a atenção disso, que a decisão leva em consideração a incapacidade civil de uma pessoa, ou seja, a falta de discernimento de uma pessoa ao celebrar o contrato, um acordo, né, para a gente ser mais técnico, com o ex-presidente da CBF ou o presidente da CBF afastado. Então, note todos de que o caso é muito grave. Hoje nós estamos afirmando, né, o tribunal afirmou, o desembargador afirmou que houve uma falsidade na declaração de uma pessoa, na assinatura de uma pessoa. Então, eu acho que esse é o primeiro fato. E o fato maior processual é uma decisão provisória. Dessa decisão haverá um trâmite dentro do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, já que a sede da CBF está aqui, por isso que a ação foi feita aqui, para daí, posteriormente, haver recurso ao STJ ou Supremo. O que significa dizer que o afastamento provisório vai perdurar durante muito tempo, e durante muito tempo nós vamos ficar discutindo idas e vindas, talvez, do presidente da CBF. Doutor Carlos Eduardo, antes de passar as perguntas para meus colegas, o senhor já botou várias dúvidas aí, eu me permito perguntar objetivamente. Quando o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro determina que se convoque uma eleição, se o senhor Fernando Sarney, que é um interventor, não o fizer, estará desobedecendo a justiça. Mas acha o senhor que a esta hora os advogados da CBF já estão tentando impedir que isso aconteça? Sim, possivelmente nessa hora já está havendo um recurso para impedir essa eleição. Então, só para a gente poder entender no futebol, nós vamos ver semelhante acontecer em alguns clubes, que nós vamos ter até a incerteza dessa eleição, que possivelmente haverá uma batalha judicial sobre dois aspectos. Primeiro, se o afastamento continua ou não existindo, e no que tange à eleição, pois como uma decisão de um único desembargador, ela não é definitiva. Muito bem, vamos à pergunta, aí temos várias aqui, agora de quem está cobrindo isso de perto, Sérgio Guimarães. Por favor, Sérgio. Pois não, boa noite, professor. Duas informações importantes que nós temos. A primeira, que foi contratado um escritório de advocacia aqui no Rio de Janeiro pelo novo técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, porque há hoje uma dúvida do próprio profissional em relação às notícias que chegam, né, aqui do Brasil para ele na Europa e para os seus representantes, se o contrato estabelecido, assinado ou registrado, a gente ainda tem dúvidas, com o profissional, com o presidente afastado, estaria
valendo ou não com este afastamento do Edinaldo da presidência. Então essa é a primeira pergunta que eu faço para o senhor. Vamos lá. Se há 20 dias houve um encontro dos representantes da CBF com os representantes do Ancelotti ou o próprio, esses contratos ou o contrato ainda estaria valendo com o afastamento do Edinaldo? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta... Não, vamos à primeira. Depois, por favor, desculpa. Doutor, pode responder. Se o contrato foi celebrado antes do afastamento, em princípio ele é válido, pois naquele momento ele representava a CBF e o contrato foi celebrado pela CBF. Ele é um representante da CBF. Agora, de tudo, o fato, vamos ser sinceros, se nós estivermos no lugar do Ancelotti, nós ficaríamos na dúvida, correto? Porque a dúvida vai existir. Mas, num primeiro momento, a resposta é que se o contrato foi celebrado antes do afastamento, o contrato é válido. Agora, se porventura, antes do afastamento, você tem apenas um pré-contrato, não é esse contrato. O que eu chamo a atenção de você, Sérgio, e você é um repórter experiente, sabe disso, que muitas vezes você tem pré-contratos assinados para que depois haja um contrato definitivo. E esses contratos são sigilosos, tá? Então a gente não tem a certeza. Então, se o contrato definitivo... Por isso que eu pode falar, Sérgio. Professor, se teria sido assinado e registrado é outra coisa, não é isso? É isso aí. É isso aí. Se foi apenas que a gente chama no futebol de um pré-contrato, apenas uma intenção de contrato, no dia de hoje a gente não tem técnico na seleção brasileira. Muito bem. E a segunda, qual seria, Sérgio? A segunda pergunta seria: as eleições, elas terão que ser confirmadas segundo o texto aqui que nós tomamos conhecimento, o programa tomou conhecimento, que o Edinaldo teria que se afastar, o interventor foi indicado. Eu lhe pergunto, o prazo para que essas eleições sejam confirmadas, ela bate com esse prazo que o senhor disse, que no trâmite jurídico as ações irão aparecer? Isso tem que ser, por exemplo, amanhã a eleição, daqui a uma semana, daqui a um mês, porque o ouvinte quer saber. E quem pode participar dessas eleições? Não. O quadro eleitoral é o mesmo da eleição anterior, correto? Ou seja, são os presidentes de federações, os clubes da Série A, Série B, ou seja, o quadro eleitoral é o mesmo. O que tange a incerteza, Sérgio, vamos fazer um paralelo que a gente pode voltar nos casos do Vasco, que nós tínhamos eleições que eram marcadas e depois suspensas pelo Poder Judiciário. Você é um repórter que conhece melhor do que todos nós e viveu aquele caso do Vasco, né? O famoso caso da Una 7 e tal. A mesma coisa nós vamos viver agora, porque na verdade é o seguinte: a data que for marcada, haverá ações na Justiça para tentar suspender essa eleição, porque eu repito, a decisão é provisória, ela não é definitiva, né? É uma decisão importante, legítima, muito importante a decisão, mas juridicamente ela é provisória. Perfeito, está claro isso. É uma decisão de um desembargador. Está claro isso. Vamos à pergunta do Chico Otávio. Professor, ainda que provisória, essa decisão traz algum dano, algum problema para a CBF junto à FIFA? Sim, porque junto à FIFA, por quê? Primeiro, a FIFA não vê com bons olhos a ida para o Poder Judiciário, a gente sabe disso. E segundo, nós estamos há um ano um pouco da Copa do Mundo e a FIFA vai ver uma grande incerteza no que tange ao presidente da CBF. Então isso vai ter repercussões no cenário da FIFA muito sérios para o Brasil. Então esse risco a gente corre. Muito bem, doutor Carlos Eduardo Guerra, vou pedir aqui ao Thiago Veras cobre o Botafogo, é um repórter igualmente experiente como o Sérgio Gumarães, tem lá suas dúvidas também e certamente dúvidas mais profundas do que nós que não cobrimos essa rotina do esporte. Que dúvida você tem, Thiago Veras? Boa noite. Boa noite, Sidney. Professor Carlos Eduardo, boa noite. A minha questão é: há uns 2 dias mais ou menos, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, está no Paraguai, na sede da Conmebol em Luque, para um congresso da FIFA. E nesse momento, destituído do cargo, qual é a legitimidade que ele tem de representar a CBF, se ele pode fazer isso? Porque muito se falou que ele estaria lá buscando apoios políticos para ele na entidade sul-americana. E se ele pode usar recursos da CBF, já que nesse momento ele não é mais o presidente, participando desse congresso lá no Paraguai. Baita dúvida que eu também tenho. Diga lá, ótima pergunta, Thiago. A sua resposta, Carlos Eduardo.
essa dúvida é excelente, pelo seguinte: teoricamente ele está afastado, mas há um pequeno detalhe: se isso já houve a intimação da CBF. A intimação da CBF já foi feita, ela normalmente é feita ainda hoje rapidamente. A partir do momento que a CBF é intimada, a partir daí, os atos praticados por ele não têm valor. Então a despesa no Paraguai não pode ser realizada, como também não pode ser realizado nenhum ato em nome da CBF, o que significa dizer que a partir do momento que a CBF é intimada da decisão, no Paraguai o Brasil está sem representante. A não ser que o vice-presidente esteja lá, que não está. Muito bem, eu vou pedir ao Maurício Bastos que faça a sua pergunta e muito acertadamente escolheu o Carlos Eduardo Guerra de Moraes, que é um especialista em direito esportivo. Há pouco, não sei se pratiquei um deslize, eu quero uma correção sua, doutor Carlos Eduardo. Agora quem deve defender o Edinaldo é o advogado particular dele, né? Não a CBF, constituiu um advogado para tanto, né? É isso aí, ele não pode ser defendido pelo advogado da CBF. A CBF pode recorrer como CBF, né? Ou seja, a CBF ela pode entrar no processo como parte para querer manter a eleição dela e etc. Mas não a defesa da pessoa Edinaldo. A defesa da pessoa Edinaldo tem que ser feita pelos seus advogados particulares. Mas isso vai longe. Isso vai longe. Maurício Bastos, sua pergunta. Longe. O doutor Carlos Eduardo, os dirigentes da CBF, corpo jurídico, enfim, os dirigentes garantiram ter segurança de que Edinaldo não deixaria o cargo, mas avisaram que em caso de uma decisão desfavorável no Tribunal de Justiça, acreditariam numa vitória jurídica do dirigente no Supremo Tribunal Federal. Foi dito aí que ele foi em busca de apoio político no exterior e em toda essa relação envolvendo aí a contratação do técnico Carlo Ancelotti do Real Madrid, que ainda não anunciou a saída dele, ou seja, ele ainda tem compromissos a cumprir ele ainda tem compromissos a cumprir no exterior. O senhor acha que ainda que haja um contrato um contrato assinado, há uma possibilidade, enfim, de voltar atrás, dar um passo atrás em função ainda da insegurança jurídica? Como fica essa relação entre Carlo Ancelotti e a CBF? Olha, eu acho que a chance de dar o chamado passo atrás é grande, porque, repare bem, vamos colocar no lugar dele. Nesse exato minuto, ele é técnico do Real Madrid, ele não tem contrato com a CBF para efeito de direito esportivo. Ele pode ter um pré-contrato, então a insegurança é muito grande. E ele é um técnico estrangeiro, ele não conhece a realidade do Brasil. Então a chance desse passo atrás é muito grande. Qualquer um de nós, no lugar dele, estaria na dúvida e talvez desistisse, até porque ele é um técnico que tem convite de outros lugares do mundo para treinar, não é um convite apenas do Brasil, pois a insegurança vai existir para todos nós, seja repórteres, a imprensa, somos nós que atuamos no meio, todos nós estamos vivendo essa insegurança. E essa certeza de vitória dada pelos colegas que representam a CBF, claro, tem que ser respeitada, mas essa certeza não existe. Não há certeza de vitória nem no STJ, nem no Supremo, nem no próprio Tribunal de Justiça do Rio. E lembrar que a decisão do Tribunal de Justiça do Rio, a decisão do colegiado, não vai acontecer amanhã. Ela demora a ser marcada para depois subir para o STJ Supremo. Então, nesse caso, essa certeza de vitória no STJ e no Supremo não existirá. E mais, caso o Edinaldo volte, ele volta ainda provisoriamente, porque essa ação vai continuar cabendo recurso, né? Então a decisão que for tomada a partir de agora vai ser provisória, sem fazer nenhum menosprezo, sem flagrar uma paixão política, mas é uma situação análoga que viveu o Vasco nas eleições anteriores. É isso que a gente está vivendo agora na CBF. Muito bem, vamos agradecer Carlos Eduardo Guerra de Moraes, advogado, especialista em direito esportivo, pela entrevista. Eduardo, muito obrigado, viu? Muito gentil da sua parte, interromper toda a sua agenda. Sabemos que outros colegas estão em busca aí da sua inteligência, também das suas informações. Obrigado, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Sidney, sendo à disposição da Super Rádio Tupi. 18 horas, 52 minutos. Jornal da Tupi.